férias escolares, como fica a alimentação nesse período com todo mundo em casa. Corais e orquestra apresentam cantata de Natal na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Conheça o novo lançamento da Editora Hebron, 209 Dias de Milagres. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro. Estamos nós aqui ao vivo. A partir de agora tem Notícias do Bem para você aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você viu todos os nossos destaques aí, mas pelas próximas 2 horas a gente vai ter muitas outras informações passando aqui na sua tela. A gente vai falar sobre muitos outros assuntos importantes e que fazem parte do seu dia a dia. Afinal de contas, você sabe, né? Aqui no Notícias do Bem a gente traz todas as notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, também as notícias que fazem parte do seu dia a dia estão aqui com a gente. Então, você que está com a gente, seja bem-vindo, vá deixando já o seu recado, participe com a gente, deixe a sua mensagem no chat aqui do nosso canal, esse espaço é todo seu. Deixa aí o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, deixa a sua sugestão de pauta, faça a sua pergunta, enfim, o espaço é todo seu para que você possa interagir com a gente. Então fique à vontade, a gente está esperando a sua participação. E olha, a partir de hoje, novidade aqui no Notícias do Bem, a gente também está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Pinheiros. Então você que está ouvindo a gente pela Rádio Pinheiros, seja muito bem-vindo. A partir de hoje a gente tem compromisso também aqui com o nosso Notícias do Bem. Se você ainda não baixou a Rádio Pinheiros, entra lá na loja de aplicativos, tá certo? Do iOS ou do Android e baixa lá, Rádio Pinheiros. Você vai curtir com a gente música cristã de qualidade, tá certo? E vai acompanhar também os programas ao vivo aqui da nossa IPP-TV. E além disso, você também tem devocionais muito especiais. Então entra lá, Rádio Pinheiros, para que você possa ter acesso também a essa programação, para que você possa colocar seu foninho, para que você possa estar sempre ligado aqui na programação da Rádio Pinheiros. Daqui a pouco a gente fala a respeito de inscrições aqui no site, mas vamos começar com as nossas notícias. A congregação aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Perdizes, realizou uma ação de distribuição de cestas básicas na última sexta-feira. Mais de 100 famílias receberam as doações. A Cristina faz parte de uma das centenas de famílias atendidas pelo projeto Casa Rosa. Durante a pandemia, ficou desempregada e sem ter como sustentar os filhos. As cestas básicas que recebe da Igreja Presbiteriana de Pinheiros ajudaram a aliviar a fome. Para mim, essa cesta básica é gratidão. Fico muito feliz por receber, né? Tá ajudando muito a mim, a todos da minha família e principalmente a comunidade aqui, porque nós passamos tempos difíceis, né? Igual o rapaz falou, tivemos uma enchente aqui, passamos por situações complicadas e tá ajudando muito. Teve um momento que eu passei perrengue. Foi meio, como posso explicar assim, meio triste, né? Porque tenho meu esposo, meus filhos, tem um irmão meu também que sofre de esquizofrenia, que eu que ajudo, que ele no momento não recebe benefícios nenhum. Então é complicado você acordar de manhã, você procurar alguma coisa para os seus filhos ou para nós mesmos se alimentar e não ter. Queria ajudar o próximo, né? Infelizmente não ter como. Para quem está desempregado e tem família para cuidar, os alimentos são esperança de dias melhores. Para mim é ótimo, é muito bom, me ajuda bastante. Porque eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, crio 2 netos. Para mim é maravilha, certo? O básico chega então? Sim. O outro a gente corre atrás, não é verdade? Com mais de 4.200 pessoas carentes vivendo numa comunidade que nem saneamento básico tem direito, o lema de ganhar, suprir e dividir faz a diferença. Você tem que fazer de coração, projeto social é de coração, você tem que ganhar, suprir e dividir. Então o dilema do nosso projeto é esse, nós ganha aqui dentro da comunidade, supre a comunidade e divide para outras comunidades também. Para mim é gratificante, eu nasci aqui, eu cresci, eu constituí minha família, sei a necessidade das famílias, então a minha intenção é ir à luta mesmo para
não faltar nada na sua mesa nessa pandemia aí que nós estamos passando. Durante a semana a gente tem várias atividades. Nós estávamos com a atividade da capoeira, só que deu uma parada. Agora nós estamos com atividade de aula de inglês, reforço escolar. As crianças, para não ficar na rua, o projeto ele abre as portas e abraça essas crianças de uma tal maneira que hoje a gente sabe, se você soltar a rédea um pouco, você acaba perdendo uma criança. Então o projeto, a intenção é essa, é trazer eles para dentro do projeto e formar cidadão. As ações sociais aqui na comunidade Água Branca vão além das entregas das cestas básicas. Toda segunda-feira também tem evangelismo para os moradores do bairro. Mateus, desde que a comunidade passou pela enchente, né, e chamou a atenção de toda a mídia, também chamou a nossa atenção e fez com que a gente viesse para cá, não só trazer cestas de alimentos e promover necessidades básicas, né, concernentes a todos os cidadãos, mas também trazer a palavra de Deus. Aqui acontece um culto toda segunda-feira às 7h30, né, aqui numa das vielas aqui da comunidade, e também há entrega de cestas básicas, promoção de educação básica. Aqui também cadastramos 40 adolescentes em cursos da Unicef. Então a gente também está trazendo educação, religião, fé para essas pessoas e alimentos que tanto precisam. Como é que é para a Igreja de Perdizes? Como é que ela vê esse trabalho social, missionário e social? Para a Igreja de Perdizes é essencial que o social esteja ligado ao Evangelho. Porque nós somos cristãos, porque nós fomos alcançados pela graça, que a gente sai pelas ruas propagando o reino de Deus e sua justiça, através da palavra de Deus e através também de atitudes que provam, que testemunham o agir de Deus em nossas vidas. Essa parceria acontece há 3 anos com a Congregação Presbiteriana de Perdizes, da capital paulista. Um impacto de transformação, de renovo, né? Porque a igreja presbiteriana ela não vem trazer só o alimento do corpo, ela traz o alimento do espírito. Então esse movimento de fé e solidariedade é um ponto muito positivo que traz para a nossa comunidade. Como é que você vê isso? Eu vejo de uma forma positiva, né? Porque precisa ter essa âncora, precisa ter a solidariedade, o amor e o principal de tudo, a fé e a esperança, né? Pois é, muito bacana, né, esse trabalho desenvolvido aí pela nossa congregação no bairro de Perdizes, aqui na capital paulista. E você que está com a gente, você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, já curtiu o nosso vídeo aqui? Então, agora é essa, né? Curta o nosso vídeo, a gente precisa que você curta para que nós possamos ser cada vez mais relevantes aqui na plataforma do YouTube, para que a gente possa ser indicado para cada vez mais pessoas, para que a nossa IPPTV possa alcançar cada vez mais pessoas nesse grande campo missionário que é a internet. Então, curta o nosso vídeo, tá certo? E aproveite, faça a sua inscrição. Você já fez a sua inscrição no nosso canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Faça aí a sua inscrição, tá certo? Ative o sininho para receber todas as notificações, assim, sempre que começar um programa novo aqui na IPPTV, ou sempre que estiver começando uma programação na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser notificado, você vai poder acompanhar com a gente em tempo real. E o nosso último pedido, compartilhe o nosso link, tá certo? Coloque aí nos grupos de WhatsApp, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos da igreja, enfim, seja um missionário junto com a nossa IPPTV, a gente conta com a sua participação. E olha só, o rádio nasceu no Brasil oficialmente em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão da fala do então presidente Epitácio Pessoa. No ano seguinte, entra em operação a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E o rádio virou o principal veículo de comunicação de massa do Brasil entre 1930 e o início da década de 60. Lembrando que naquela época não tinha televisão, né? Não, computador e telefone celular eram coisas de ficção científica, não se sonhava com a internet, muito menos com as redes sociais. Então, por isso, foi por meio do rádio que milhões de pessoas tiveram acesso a notícias, a músicas, a radionovelas, programas humorísticos, de esporte, de variedade, enfim. Tudo numa velocidade nunca antes imaginada. De lá para cá, muita coisa mudou. Rádio passou a ser digital, online, mas a sua essência
permanece e a sua audiência também. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre o rádio no Brasil é um dos grandes nomes dessa área, o radialista, professor e escritor Ciro César. Você está vendo algumas imagens aí da Rádio Oficina do Ciro. Você também pode participar com a gente, deixa a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, vai ser um bate-papo muito legal, não perca. A gente vai falar sobre a história do rádio no Brasil e os rumos, né, que o rádio tem tomado nesses últimos anos. E olha só, os corais e a orquestra da Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresentaram ontem à noite a sua cantata de Natal, foi linda. Notícias do Bem, é claro, acompanhou tudo e preparou uma reportagem muito especial para você. Confira um trechinho. Harpa, violino, saxofone, clarinete eram só uma parte dos instrumentos que estavam presentes na orquestra. O musical natalino uniu o coral IPP e o coro jovem, entremeando canções tradicionais e contemporâneas. Neste ano, a cantata de Natal contou com 130 músicos, entre coralistas e instrumentistas. O tema foi É Natal, cumpriu-se a promessa. Desde as musicistas mais jovens até o coralista com mais tempo de casa, cantar o evento mais importante da história foi momento de muita alegria. Bom, daqui a pouquinho você vai conferir essa reportagem completa, né? Vai ver como foi a cantata de Natal aqui dos nossos corais e orquestra. A gente antecipou aqui, né? Falou que foi linda. Se você pôde acompanhar, realmente você teve certeza de que a gente está falando a verdade aqui, porque foi realmente um trabalho muito caprichoso, né? De toda a equipe de música aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas agora a gente vai falar sobre férias escolares. Pois é, as tais das férias escolares são sinônimo de quebra de rotina. Claro, com os horários mais flexíveis, crianças e adolescentes em casa, a agenda muda naturalmente, isso sem contar com o aumento no consumo de fast foods, produtos industrializados com alto teor de sódio, gordura, açúcar. Mas, como sempre, né, durante esse período, também é importante manter os bons hábitos alimentares com um cardápio variado e nutritivo. Mas quem está com a gente no Notícias do Bem para falar sobre esse desafio é a nutricionista Daniela Camilo. Daniela, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente aqui participando do programa dessa segunda-feira. Olá, bom dia, tudo bem, Roberto? Eu que agradeço. Bom dia, prazer em receber você aqui. Bom, é um desafio, né? Porque com a criançada toda em casa fica mais difícil o controle alimentar, apesar de que a gente teve aí nos últimos tempos, né, a experiência da pandemia, todo mundo de home office, enfim. Você acha que essas férias vão ser mais fáceis, né? O controle alimentar nessas férias promete ser mais fácil do que em anos anteriores? Bom, se comparado ao ano da pandemia, fica difícil, né? Porque realmente a pandemia ela exigiu muito dos pais, né?
de ter uma rotina alimentar mais controlada, né, dentro de casa. E nas férias, nada mais, nada menos, é exatamente isso, né? Quando a gente está de férias, as crianças estão mais à vontade, não tem mais muito o horário da rotina de acordar, de ir para o colégio, fazer as tarefas e outras atividades extras escolares, né, extracurriculares. Então, fica mais isso é uma dificuldade que os pais têm de colocar uma rotina dentro das férias, né, uma rotina alimentar. Geralmente as crianças acabam acordando mais tarde, quando é adolescente acorda muito próximo do almoço, e aí pula café da manhã, e acaba emendando já no almoço, né? Então, para isso, a gente precisa ter realmente uma rotina mesmo, para manter os bons hábitos alimentares e também, uma coisa que é muito importante, manter o peso também, né? Muitas crianças acabam engordando alguns quilinhos, né, durante as férias escolares. Mas aí a gente pensa assim, é criança, é adolescente, tá de férias, não tem problema. Não é saudável, né, Daniela? Não é saudável, exatamente, não é saudável. A gente sabe que os índices de obesidade infantil, eles crescem cada vez mais e aumentaram muito com a questão da pandemia, né, por N fatores, né? Então, realmente, assim, não é saudável, né? A gente tem que ter férias, é super importante, mas é importante também manter uma alimentação saudável e criar uma rotina também de férias também. Isso é muito importante. E aí, quando a gente pensa nesses problemas, né, entre aspas, aí, de alimentação durante as férias, quais são os principais problemas, ou quais são os principais deslizes que até os pais, né, acabam cometendo? É o salgadinho, é o refrigerante em excesso, libera doce? Quais são os pontos fracos aí? São exatamente esses, né? Tá de férias, deixa eu tomar um refrigerante hoje, né? Durante a semana, aí deixa amanhã, deixa depois, quando vai ver, foi as férias todas. É um salgadinho, é um doce, né? Então, aí acaba criando essa rotina de que férias é um período de vamos relaxar e vamos comer tudo, e não precisa ser assim, né? A gente pode manter uma alimentação saudável, independente do período de estar de férias ou não. E alimentação saudável não quer dizer uma alimentação monótona ou chata ou ruim, né? Ela tem que ser uma alimentação diversificada, pode ter doces, pode, mas não todos os dias. A gente pode incluir aí alguns dias da semana, né? Pode ter coisas gostosas, né? Um lanche da tarde mais divertido, por exemplo, pode ter também, né? Ou mesmo uma janta que pode ser, por exemplo, um hambúrguer. Pode ser, mas desde que isso esteja dentro, assim, não precisa ser um fast food. Faz um hambúrguer em casa, com a carne, uma carne boa, né? Que você faça o próprio hambúrguer, coloca o pão, coloca com uma verdura, como se fosse um hambúrguer mesmo de uma hamburgueria, mas que com composições muito mais saudáveis. E, Daniela, assim, ensina pra gente aí, qual seria a rotina mais adequada, né, para as crianças e para os adolescentes? Vamos nos ater a essa faixa etária. Qual a rotina adequada, ou mais adequada? O que você diz pra gente? Bom, difícil, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos dividir, né? Porque adolescente é diferente da criança. Então, a criança, ela geralmente consegue acordar mais cedo. Então, dá para ela fazer. É importante fazer um bom café da manhã e manter esse hábito de fazer um bom café da manhã. Então, aproveitar para incluir uma fruta nesse café da manhã. Pode incluir um pão. Se não quer um pão, pode ser uma tapioca. Ou pode ser um bolo simples, e o bolo simples é aquele bolo sem cobertura, sem recheio, né? Poderia, por exemplo, um bolo de fubá, um bolo de laranja, né? Pode ser até um bolo de chocolate, mas que sem cobertura e sem recheio,
tá? E mais uma fonte de cálcio, né, que pode vir aí por um queijo, pode ser por um leite ou uma bebida vegetal enriquecida com cálcio e outros nutrientes, ou um iogurte também, né, mas que tenha essa composição, que é muito importante, né, o café da manhã, ele é muito importante, é a principal refeição do dia, né, então quando a gente fica sem o café da manhã, a gente acaba compensando nas demais refeições ao longo do dia. E aí, para o adolescente que tem uma rotina do sono, até pelo período da adolescência, um pouco modificada, porque é por isso que o adolescente gosta de dormir mais, tentar que esse adolescente acorde um pouco mais cedo e tente fazer esse café da manhã. Nem que ele volte a dormir de novo, mas que ele consiga fazer esse café da manhã, durma e aí acorda no horário do almoço, tudo para fazer uma boa refeição. Fazer um bom almoço, né, isso é fundamental. Eu tô vendo o menininho comendo verdura e isso é super importante, né, manter esse hábito mesmo a gente está na época do verão, então os alimentos frescos são super bem-vindos, né? Então, realmente, não tirar esse hábito de ter verduras nas principais refeições, pelo menos uma salada, né? E evitar assim, as frituras de imersão, né? Que são aquelas frituras que a gente joga no óleo, dentro do óleo. Evitar os sucos industrializados e preferir os sucos naturais, a fruta mesmo. E assim, evitar realmente os fast food. Pode incluir dentro da rotina de férias? Pode. Precisa ser todos os dias? Não. Inclui um final de semana ou um dia da semana, né? E aí pode estar incluído também, né? E não esquecer de um lanche da tarde, que pode ser parecido com um café da manhã, pode ter uma fruta, não precisa ser... evitar, assim, de ter salgadinhos no café, no lanche da tarde, de fast food também, que seja um café da tarde mais saudável. E a janta pode ser realmente igual ao almoço, né? Também tendo essa composição mais saudável, né? E aí, assim, organizar, ter 2 dias da semana, por exemplo, para sair um pouco da rotina, né? Então, que tome um sorvete, vá tomar um lanche da tarde diferente, ou vai fazer um almoço diferente, quer comer uma coisa diferente, tudo bem, não tem problema. O problema é fazer este hábito de uma rotina diário, né? E esse sim se torna um problema. Esse é o problema, tá certo. Agora, a gente pensa assim, né, Daniela, porque é criança, porque é adolescente, talvez não tenha tanto problema assim e tal, e você até citou por alto a questão da obesidade infantil, que está em alta no Brasil, é exemplo de outros países, né, em alguns países, inclusive é uma epidemia, né, a gente pode dizer assim, nos Estados Unidos, por exemplo, vive uma epidemia de obesidade infantil, no Brasil não sei se o nível já está assim também, mas se não tiver, talvez já esteja quase. Quais são os principais prejuízos para as crianças e para os adolescentes de uma alimentação inadequada, ainda que durante só um período de férias? Bom, os prejuízos são vários, né? Assim, mesmo durante as férias, se não obtiver um controle, além do ganho de peso, né, do excesso desse ganho de peso, a gente tem alterações assim de colesterol, né? Então vem crianças pós-férias com alteração do perfil lipídico que a gente fala. Então vem com o colesterol super alto, vem com a glicose, né? Ou a glicemia de jejum também levemente alterada pelo excesso de alimentos refinados, pelo excesso de consumo de açúcares também. Né? E outros problemas que às vezes assim um excesso maior, às vezes não provindo somente das férias, mas talvez de um período longo, pode ter às vezes acúmulo de gordura no fígado, né? Então tem vários problemas que podem provocar danos para a saúde da criança e do adolescente, né? Então a gente fala que essa população está ficando cada vez mais doente se a gente não tomar conta, né? E tendo doenças que são doenças de adulto,
né? É verdade. Antigamente, a gente até 10, 15 anos atrás, a gente não via isso, né, nas crianças e nos adolescentes. Hoje a gente vê realmente com uma certa frequência e uma frequência cada vez maior. E em torno da obesidade, atualmente chega em torno de 23%, 20 a 23% de crianças e adolescentes obesos no Brasil. É muita coisa, né, Daniela? É realmente muita um número coisa. muito grande. E porque aí também tem essa questão, né, de que a partir do hábito das férias, isso pode acabar se tornando um hábito do dia a dia, o que é ainda pior, Isso. né? A gente pode dizer assim. E aí é mais difícil de reverter. Porque aí você acaba levando isso para a vida, né? Não, tá tudo bem, vamos para frente. E isso também acaba refletindo também nos pais e nos outros integrantes da família, de alguma forma, esses maus hábitos alimentares. Totalmente, né? Na verdade, a criança, o hábito da criança vai se formar pelo modelo que ela tem dentro de casa, e não ao contrário, né? E não os pais vão se basear no modelo, no hábito da criança, mas sim a criança ela vai aprender com os pais. Então, se os pais não têm uma rotina alimentar estabelecida, não têm o hábito de consumir verduras, frutas, legumes, e ter uma alimentação saudável, dificilmente essa criança ela vai no supermercado e vai se interessar em comprar uma fruta, né? Ou olhar, eu quero comer hoje uma laranja, ou quero comer uma melancia. Dificilmente, se esse hábito não está inserido dentro da rotina da casa, né, e da família, né? Na verdade é da família, e isso insere, são os pais, pai, mãe, avó, tio, eu falo que entra até papagaio, gato, cachorro, todo mundo entra nessa questão da formação do hábito, porque é dentro do círculo familiar que vai se formando esse hábito alimentar, né? Então, essa questão da criança, só a criança, meu filho não come verdura, não come fruta, mas e o pai e a mãe? Come fruta, come verdura, come na frente junto com os filhos, comem sentados na mesa, fazem aquele antigo hábito da gente sentar à mesa e fazer a refeição à mesa, ao invés de fazer a refeição em frente à TV, assistindo alguma coisa e não prestando atenção no que se alimenta. Então, tem todas essas questões que precisam observar dentro da rotina desta família, para que a criança entenda o quanto é importante esse hábito alimentar, o ato de alimentar-se, né? E o que ela pode trazer de benefício da alimentação ou prejuízo também, né? Porque se ela também tem uma alimentação ruim, isso também vai se refletir até no desempenho escolar dela. Com certeza. E aí a falta de tempo dos pais, que muitas vezes é desculpa, não vale, né? Não pode ser usado como Não desculpa. vale. Eu não tive tempo de preparar uma alimentação, eu não tenho tempo de cuidar disso direito, então deixa eu pedir alguma coisa ali e tal. Não é uma desculpa válida, né, Daniela? Não é, porque hoje, olha, dou exemplo por mim. Eu compro as verduras, os legumes, tudo pela internet, eu uso os orgânicos, então toda semana eu já sei o dia, eu vou lá, eu entro, escolho o que precisa durante a semana e já sei o que vai ter. Então, assim, desculpa de não ter, ou não deu tempo de ir até o supermercado. Com a pandemia, esses serviços de delivery melhoraram muito, né? Então, dá sim para a gente fazer um pedido de feira, de verduras, legumes e frutas, ou mercado mesmo. Isso a gente consegue. Pelo próprio aplicativo, pelo próprio celular mesmo dá para fazer. Não precisa nem entrar no computador. E isso facilitou muito a nossa vida. Eu já usava isso antes, né? Então, para mim não mudou se for dentro da pandemia ou não, né? Mas não é desculpa. E assim, é uma forma de inserir uma rotina da alimentação também. Porque do que adianta os pais não estarem saudáveis e não conseguirem cuidar também dos filhos? É uma reflexão também, né? Então a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem de saúde, e
para poder também cuidar dos nossos filhos, cuidar da educação deles e tudo mais, né? Então não adianta nada a gente criar essa desculpa de não dar tempo, manter uma alimentação ruim, né? Não saudável, não equilibrada e desenvolver alguma doença, algum problema de saúde sério. Aí isso sim é pior, porque aí quem que vai cuidar do filho, se não os pais, né? É verdade, com toda certeza. Então, E aí, e falamos pode rapidamente a falar. respeito dessa questão. Falamos rapidamente a respeito dessa questão da pandemia. Já dá para a gente observar uma mudança de hábitos alimentares por conta da pandemia ou por herança da pandemia já a partir desse ano e para o ano que vem, com certeza também? Com certeza a gente já está observando. Desde do ano passado mesmo, a gente já está vendo dados assim alarmantes de ganho de peso. Eu ia te perguntar isso, ganho para bem ou para mal? Pelo jeito é para mal, para né? mal. Na verdade, assim, a gente tem mais para mal por conta de ter realmente muito ganho de peso. Tá tendo por conta de não ter, assim, a questão da atividade física também, de limitações de atividade física, né, por conta da pandemia. Então, deixar a criança, por exemplo, dentro de um apartamento ou dentro de uma casa, limitada somente àquele espaço físico, realmente a gente vai ter que arcar com esse prejuízo mesmo e correr atrás. Teve um ganho excessivo de peso, não só das crianças, adolescentes, mas da população geral em si, e junto também está vindo vem junto outras doenças, né? Então a diabetes, a hipertensão ou a pressão arterial aumentada, a alteração de colesterol, triglicérides e todo esse quadro, né? Então a gente está tendo que correr atrás. E uma coisa que também está chamando muita atenção é a questão da compulsividade, né, alimentar. Então, dentro de todas as faixas mesmo, né? Então, essa questão da pandemia está gerando também alguns transtornos que a gente vai ter que estar olhando com muita cautela, com muito cuidado mesmo, né? Então, só os transtornos alimentares, que são aquelas pessoas que acabam realmente tendo ou a compulsão alimentar, que comem e depois geram aquela culpa, ou aquelas pessoas que acabam não querendo se alimentar. Então, rejeitam um alimento e acabam desenvolvendo algum quadro de anorexia nervosa ou bulimia mesmo, né? Então, dentro daí são os aspectos dos transtornos alimentares que a gente tem que também ficar muito atento por conta tudo aí da pandemia mesmo. Com toda certeza. Então, se há uma dica, então, para a gente fechar aqui, né, Daniela, é ficar atento e ficar atento principalmente a essa questão dos maus hábitos que vieram e que a gente precisa tirar eles da nossa lista de hábitos aí. Tudo que é ruim a gente tem que tirar, né? Dá tempo. Exato. Dá tempo. Dá tempo. Olha, eu falo que é assim, a gente não vai mudar em uma semana, nem em um mês a gente vai conseguir. Mas se for conseguir mudando um pouquinho por dia, né, ou um pouquinho por semana, inserindo novos hábitos, e depois, assim, você vai percebendo que isso, assim, não foi um processo tão rigoroso. Não dá para mudar tudo de uma vez. Então tem que avaliar quais são os principais pontos que precisam mudar. Então eu como verdura e fruta uma vez na semana, então vamos colocar 3 vezes na semana, e aí e aumentando isso devagar, gradativamente, né? Eu não consigo fazer uma caminhada, ou não faço nada, então eu vou conseguir 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, 20 minutos que for, meia hora que for. Então vou com meu filho, jogo uma bola, me exponho ao sol, que é super importante. Mas é importante, assim, começar. Você começando, isso é fundamental, e começando gradativamente, porque às vezes as pessoas ficam tão ansiosas, querendo mudar de uma vez e tudo junto, que elas acabam não conseguindo, se frustra e aí volta de novo pro hábito antigo. E aí haja problema. É verdade. Exatamente. Daniela, então, se queria que você deixasse colocando... Desculpa. Não, se a gente for só
aos poucos, isso acaba sendo muito melhor e menos dificultoso. Tá certo. Queria que você deixasse seus contatos com a gente mais uma vez aí, né? O seu Instagram, enfim, quem quiser conversar contigo, quem quiser saber mais a respeito também de alimentação saudável, enfim, né? Dicas práticas aí, deixa seu Instagram pra gente, acho que é o melhor canal, né? Isso, é o melhor canal. O meu Instagram é Daniela, com 2 L's, F Camilo, e é só isso. Daniela com 2 L's, F Camilo, é o Instagram da Daniela, Isso. para que você possa ter lá dicas, enfim, eu tenho certeza que o seu Instagram tá recheado lá de informações e você vai estar muito feliz aí com todo mundo que te procurar com certeza e pedir algumas dicas será um prazer. Tá, joia. Daniela, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo com a gente aqui no Notícias do Bem, sempre bom te receber, volte sempre. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e estou aí à disposição. Tá certo, obrigado. Aí a Daniela Camilo, nutricionista, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito de alimentação saudável nas férias escolares. Criançada em casa é um negócio muito sério, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil agora. Terça-feira com aumento de temperatura em quase todas as regiões do país. No sudeste não deve chover. No sul, centro-oeste e norte do Brasil podem acontecer pancadas de chuva. São Paulo vai ter dia de sol com nuvens, não chove, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Bauru, no noroeste paulista, também vai ter dia de muito sol com períodos de nebulosidade, mas sem chuva, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Centro-oeste, Goiânia, tem previsão de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Em Blumenau, os catarinenses também vão ter uma terça-feira de sol com nebulosidade em elevação pela manhã. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Região Nordeste, São Luís, no Maranhão, vai ter sol entre nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. E em Santarém, no interior do Pará, sol e aumento de nuvens pela manhã com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Aí, portanto, tempo passado a limpo, vamos para mais um bate-papo chamado oficialmente de doença de Parkinson. Essa condição é caracterizada por uma diminuição na produção de um neurotransmissor chamado dopamina. É a dopamina que permite que o corpo funcione bem, transportando os impulsos nervosos de um ponto a outro, facilitando os comandos emitidos pelo cérebro para que cheguem até outras partes do corpo. Essa doença, a doença de Parkinson, é cada vez mais comum em idosos e conforme a expectativa de vida no país aumenta, claro, os índices da doença também crescem. A boa notícia é que o uso de medicamentos mais modernos impedem uma progressão mais rápida desse mal. Mas quem conversa ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse assunto é a médica neurologista, a doutora Karina França. Doutora Karina, obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Notícias do Bem. Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar desse... Doutora Karina está sem áudio. Deixa eu ver se é o... Acho que é o seu microfone que está mutado aí. Vamos ver? A gente está com um probleminha de conexão com a doutora Karina. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema de conexão com ela. Enquanto isso, então, a Lídia Dickel tem um recadinho muito especial para você. Você já sabe que em 2022 a Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa igreja vai ser reestruturada? Com isso, as salas de aconselhamento bíblico, família, jovens, um novo olhar e vida devocional vão ser substituídas por 4 salas que oferecerão cursos sobre os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento e outros temas para edificação espiritual. Esses cursos serão mais dinâmicos e compostos por 6 ou 9 aulas. Assim, os alunos poderão escolher o livro que querem estudar entre os que estiverem disponíveis. Com isso, a nossa EBD vai ter foco em estudos expositivos, ou seja, cada livro será estudado explicando os versículos e explicando as verdades bíblicas na vida prática. As classes para adolescentes permanecerão sem alterações e as classes do eixo doutrinário terão um novo currículo. Não fica de fora, faça parte da melhor escola do mundo.
Muito bem, agora vamos lá, tentar retomar o nosso contato aqui com a doutora Karina França, médica neurologista, para a gente falar sobre doença de Parkinson. Doutora Karina, tudo bem? Agora está me ouvindo? Vamos ver se eu consigo escutá-la. Tudo bem? Tudo bem, agora Tá sim. me ouvindo? Agora Ai, sim, que agora bom. sim. Estamos bem aqui agora. Doutora Karina, a gente estava falando aqui, né, na nossa introdução, exatamente a respeito do crescimento de casos, até por conta do aumento da expectativa de vida, né? Mas eu queria que a gente começasse com a senhora explicando para a gente como é que funciona a doença de Parkinson. Ela é hereditária, ela é adquirida, enfim. Muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso e muito medo também, evidentemente, dessa doença. Bom, você falou muito bem na introdução, então a doença de Parkinson, ela é uma doença principalmente por diminuição na produção de um neurotransmissor chamado dopamina, que tem muitas funções no nosso cérebro. A doença de Parkinson, na grande maioria dos pacientes, ela não é genética, ela é esporádica, ela acontece, a gente nem sabe direito exatamente por quê. Existe uma porcentagem pequena dos pacientes com doença de Parkinson, cerca de 15%, que de fato tem uma doença de uma forma genética, mas isso realmente é a minoria dos casos. E na doença de Parkinson, o que acontece é que começa uma neurodegeneração, ou seja, uma degeneração de uma parte bem específica do cérebro, que é a parte que produz a dopamina no nosso cérebro. Então, com o passar do tempo, lembrando que a doença de Parkinson é progressiva, mas ela é lentamente progressiva. Então, ao longo de meses, ao longo de anos, os pacientes vão produzindo dentro dos seus cérebros cada vez menos dopamina e, com isso, os sintomas vão aparecendo e os sintomas vão evoluindo no decorrer da doença. Então, assim, existe alguma forma de prevenção quando a gente fala em doença de Parkinson, doutora? 100% não, mas a gente já sabe que existem várias medidas que diminuem a chance da pessoa desenvolver a doença de Parkinson. Então, se a pessoa se esforçar logo desde o início, desde a idade jovem, e começar a fazer essas medidas, a chance dela ter doença de Parkinson depois de alguns anos é menor do que aquelas pessoas que não fazem. A medida que mais tem evidência de prevenção de doença de Parkinson é exatamente exercício físico. E aí você me pergunta, mas qual é o melhor exercício físico? Tanto faz. Contanto que o exercício físico siga alguns princípios gerais. Ele deve ser frequente, quanto maior a frequência, maior a proteção que ele dá para a pessoa. Então, 7 vezes por semana é melhor que 5, que é melhor que 3, que é melhor que 1, que é melhor que nenhuma. Esse exercício físico, ele precisa ser intenso. A pessoa precisa sair do exercício cansada, elevar a frequência cardíaca durante o exercício, suar durante o exercício, ele precisa ser intenso. E, claro, ele precisa ser seguro. Não adianta a pessoa fazer um exercício sem segurança, ter alguma lesão articular e ortopédica e depois ter que ficar um tempão de repouso para recuperar. Aí realmente não adianta. Então, o exercício físico realmente é o que a gente tem mais evidência. Outras coisas que a gente tem evidência são alimentos ricos em uma substância chamada flavonoide ou flavonoides. Esses alimentos, se a gente for olhar, nada mais são do que aquela dieta saudável que vocês estavam conversando agora há pouco. Então, são vegetais, folha escura, frutas, por exemplo, maçã, mirtilo, jabuticaba, que é principalmente a casca da jabuticaba. Então, uma alimentação saudável também diminui a chance da pessoa ter doença de Parkinson. Outra coisa é consumo de café. Curiosamente, café protege contra o desenvolvimento da doença de Parkinson. Então, tomar café todo dia, contanto que a pessoa não tenha nenhuma contraindicação por outro motivo de saúde, protege contra a doença de Parkinson. E, por fim, existem alguns estudos ligando poluição do ar a um aumento de incidência de doença de Parkinson. Então, viver num lugar de ar puro, respirar ar puro, também ajuda a gente a ter menor chance de desenvolver doença de Parkinson. Claro que uma pessoa pode fazer tudo isso e ainda ter a doença, não impede completamente, mas diminui o risco, diminui a chance. Já é alguma coisa que pode ser feita como prevenção, né? Porque aí, quando começa a se desenvolver os sintomas, qual é o momento de se procurar ajuda médica? Normalmente, o sintoma mais clássico é o da mão tremendo, né? Esse é o sintoma mais conhecido do Parkinson, mas ele não é o mais comum.
o sintoma mais comum da doença de Parkinson e que realmente está presente em todos os pacientes é a lentidão de movimentos. E essa lentidão de movimentos pode ser vista em vários aspectos da vida. Pode ser visto, por exemplo, na lentidão na hora que for digitar no computador ou na hora de escrever uma mensagem de texto, que a mão, os pacientes às vezes falam que a mão parece que está fraca, mas não é fraca. Quando a gente testa a força está boa, mas a mão fica com movimentos mais lentos. Ou então, quando o paciente vai escrever, a letra vai ficando menorzinha, porque os movimentos eles são menos abundantes, eles são menos amplos. Ou então, quando o paciente anda, ele pode ficar com passos curtos e os braços podem não ter aquele balanço natural que eles têm normalmente em pessoas que não têm doença de Parkinson. Então, a lentidão de movimentos que é vista na doença de Parkinson pode se manifestar em vários aspectos da vida do paciente. E é importante dizer que nem todo paciente com Parkinson treme. Tremor é um sintoma da doença de Parkinson, principalmente o tremor em repouso, que é esse tremor quando a mão está repousada em algum lugar e o paciente está distraído, por exemplo, vendo TV com a mão no colo. O tremor da doença de Parkinson, ele dificilmente vai afetar o movimento, só em estágios mais graves em alguns pacientes. Então, quando o paciente vai, por exemplo, pegar uma xícara de café, levar uma colher à boca, é comum que o tremor até suma, mesmo naqueles que têm sintoma. Mas não são todos os pacientes que têm sintoma. Então, às vezes eu vejo pacientes que têm Parkinson, demoram para procurar ajuda médica porque dizem, poxa, mas eu não tremo. Então, eu achava que eu não podia ter Parkinson. Mas isso não é verdade. Tem muitos pacientes com Parkinson que simplesmente não tremem. E outro sintoma importante que é bom ficar de olho é a rigidez das articulações. O paciente sente como se as articulações estivessem rígidas, duras, congeladas. Isso também é um sintoma da doença de Parkinson. E é muito importante a gente frisar que todos esses sintomas da doença de Parkinson que afetam a movimentação, eles são assimétricos. Eles geralmente afetam mais um lado do corpo do que o outro. E esse lado do corpo que começa os sintomas vai ser o mais afetado durante todo o curso da doença. E aí, com qualquer um desses sintomas, ainda que discretos, a orientação é procurar logo, né, o neurologista, enfim, para que possam ser feitos os exames. Quais são os principais exames que detectam o Parkinson, doutora? Essa é uma pergunta muito comum e a resposta é um pouco surpreendente, mas o diagnóstico da doença de Parkinson ele é 100% clínico. Ele é baseado na conversa que o paciente tem com o neurologista, de preferência um neurologista especialista em Parkinson, e no exame neurológico. Então, o exame que eu faço no paciente ou no consultório ou durante a teleconsulta, em que eu vejo velocidade de movimento, amplitude de movimento, vejo se o paciente tem rigidez, vejo como é que é o caminhar desse paciente, como é que é a escrita desse paciente, se esse paciente tem tremor, se esse paciente não tem tremor, qual é a postura desse paciente. São várias características clínicas que me ajudam a fazer o diagnóstico. Além dessa parte clínica, eu sempre costumo pedir uma imagem da cabeça do paciente, seja uma tomografia ou uma ressonância, mas é importante frisar, isso não é para dar o diagnóstico. Ressonância, tomografia de crânio em pessoas com doença de Parkinson, ela é normal. A gente pede para descartar outras coisas que podem parecer doença de Parkinson, mas não ser. Mas o diagnóstico ele é 100% clínico. Eu peço um exame de imagem também, principalmente se o paciente nunca teve esse diagnóstico, só para descartar outras coisas. Entendi. E aí a gente vai para o tratamento. Quer dizer, o tratamento é com medicação e aí tem uma coisa assim, algumas pessoas evoluem muito mais rápido do que outras, né? Algumas pessoas em pouco tempo, enfim, já ficam numa situação clínica muito mais desfavorável, né? A gente pode dizer assim, depende do organismo, tem medicações que conseguem, hoje medicações modernas que conseguem interromper um pouco o avanço da doença. Como é que está essa questão do tratamento do Parkinson? O tratamento do Parkinson, ele deve ser totalmente individualizado. Não existe receita de bolo e cada paciente deve ser avaliado de acordo com as suas queixas, as suas limitações, para aí sim a gente propor um tratamento que é exclusivo para aquele paciente. Não adianta se uma pessoa conhece outra com doença de Parkinson e falar, olha, essa pessoa toma o remédio desse jeito, esse tal remédio, fica bem, logo eu vou tomar igual e vou ficar bem também. Isso não funciona para doença de Parkinson, porque hoje o que a gente chama de doença de Parkinson, cada vez mais a gente acredita que é um grande guarda-chuva de várias doenças que hoje em dia a gente ainda não consegue diferenciar
uma da outra, e a gente chama tudo de doença de Parkinson. Mas a gente hoje já tem alguns fatores que a gente chama de bom prognóstico, ou seja, aquele paciente que provavelmente vai ter uma doença de evolução mais lenta, e aqueles fatores de mau prognóstico, ou seja, aqueles pacientes que a doença vai evoluir um pouco mais rápido. Pacientes que têm a forma tremulante da doença de Parkinson, ou seja, que tem tremor, e que o tremor costuma ser o sintoma que mais incomoda, eles geralmente evoluem melhor em relação a outros sintomas da doença de Parkinson. As pacientes que começam a doença de Parkinson mais jovens, existe uma entidade que a gente chama de Parkinson precoce, que é quando a doença começa antes dos 50 anos de idade. Esses pacientes, apesar de eles terem algumas complicações em relação à movimentação, eles vão evoluir melhor ao longo dos anos do que os pacientes que já começam a doença numa idade mais idosa, com 70, 80 anos de idade. Mas a gente ainda precisa estudar muito bem como esses pacientes se comportam. Em relação à medicação, o tratamento hoje, ele visa primariamente, majoritariamente, repor aquela dopamina dentro do cérebro do paciente que ele deveria estar produzindo e não está. Muito semelhantemente, por exemplo, ao tratamento de uma pessoa que tem diabetes e precisa tomar insulina. Claro que guardadas as devidas proporções, mas a ideia é a mesma. Atualmente, não existe nenhuma medicação que seja neuroprotetora, que evite que a doença progrida. Mas a gente já sabe que pacientes que são tratados de forma correta, principalmente com neurologista especialista, desde o início, eles tendem a ter uma evolução mais favorável do que aqueles pacientes que demoram para começar o tratamento, começam o tratamento e tomam as medicações de forma incorreta. Esses pacientes vão ter mais problemas no futuro. Então, um diagnóstico o mais cedo possível, o tratamento o mais cedo possível, na nossa experiência, é benéfico para o paciente, embora não seja capaz de frear a evolução da doença. Entendi. E do ponto de vista de evolução de tratamento, tanto por medicamento ou por outras terapias, doutor, o que há de mais moderno? Porque tem algumas notícias têm saído aí, né, na mídia a respeito do tratamento do Parkinson, muito se fala a respeito disso. O que tem de efetivo aí em andamento para, de repente, não sei se a cura, mas para que o processo da doença seja interrompido? Eu acho que tem que falar muito mesmo sobre doença de Parkinson, porque é uma doença que acomete muitas pessoas no mundo inteiro, que prejudica a qualidade de vida de muita gente. Hoje em dia, tratamento efetivo, o mais novo que a gente tem para a doença de Parkinson é a cirurgia de DBS. A cirurgia de DBS, ou de estimulação cerebral profunda, é uma cirurgia que ela é indicada pelo neurologista, feita pelo neurocirurgião, com acompanhamento do neurologista depois, em que é colocado um chip no cérebro do paciente. Esse chip é bem pequenininho, ele tem de 7 a 10 milímetros de tamanho, ele é bem fininho, como se fosse um canudinho pequenininho. Ele é colocado numa região específica do cérebro do paciente e é conectado por um fio. Esse fio sai do cérebro do paciente, passa por baixo da pele, aqui por trás da orelha, mas tudo por baixo da pele, não dá para ver o fio em momento nenhum. E é conectado a uma bateria, que fica também embaixo da pele, aqui nessa região do tórax do paciente, como se fosse um marca-passo cardíaco. Por isso que muitas pessoas chamam também essa cirurgia de marca-passo cerebral. Essa cirurgia sozinha não faz nada, mas a regulagem correta do aparelho, feita pelo neurologista especialista, ela consegue melhorar muitos sintomas da doença de Parkinson. O sintoma que disparadamente mais melhora é o tremor, mas rigidez e lentidão de movimentos e alguns dos sintomas que a gente chama de não motores, ou seja, que não afetam diretamente a movimentação do paciente, como dor, dificuldade de ir ao banheiro, ansiedade, depressão, também temos dados que melhoram com a cirurgia. Mas é importante frisar que a cirurgia de DBS, ela não é indicada para todas as pessoas que têm doença de Parkinson. É importante seguir os critérios de indicação corretamente, porque senão o paciente se submete a uma cirurgia invasiva, e claro, tem potenciais riscos, como todo e qualquer tratamento, até de pirona tem seus riscos em potencial. Se ele não for beneficiado por essa cirurgia, não adianta muita coisa. Por isso que a avaliação por um neurologista especialista é muito importante. Eu vejo muitos pacientes que já procuram direto o neurocirurgião, falando que querem a cirurgia, já recebem o aparelho, e aí depois vem, poxa, mas eu não melhorei tanto quanto eu achei. É porque talvez ainda não era a hora da cirurgia. Então, no seu caso, a cirurgia não seria benéfica. Então, uma avaliação pré-operatória é extremamente importante. Eu tenho acompanhado as notícias que têm saído na mídia em relação à cura da doença de Parkinson, e realmente é uma situação que me deixa muito angustiada,
pela forma como está sendo divulgado, porque existem alguns tratamentos que não têm nenhuma evidência em ser humano. Quando eu quero dizer evidência, eu digo de estudo clínico mesmo. Qualquer coisa que a gente proponha para um paciente precisa ser passado por estudos clínicos para ver eficácia e segurança, porque é um dos mandamentos da medicina, né? Primeiro, eu não posso fazer mal para o meu paciente. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, eu preciso de estudos de segurança antes de qualquer coisa. E não existe nenhum tratamento que comprovadamente cure a doença de Parkinson. O que existem são relatos de caso. E relatos de caso, infelizmente, não comprovam eficácia de um tratamento, porque na doença de Parkinson existe um efeito placebo que já é comprovadamente de 30%. Então, se eu faço qualquer tratamento com um paciente com Parkinson e ele melhora, pode ser efeito placebo. Eu preciso fazer um estudo controlado para saber se aquilo é um efeito do tratamento ou se é o efeito placebo, que claramente não vai curar a doença. Então, hoje em dia, a gente não tem nenhum tratamento que comprovadamente cure doença, mas o que está sendo gasto, investido para pesquisa de futuros tratamentos é uma coisa enorme. A organização do Michael J. Fox, que é um ator que eu acho que todo mundo deve conhecer, que fez De Volta para o Futuro, que tem doença de Parkinson precoce, inclusive, ele começou, se não me engano, com 29 anos, eles já arrecadaram mais de 2 bilhões de dólares para ser utilizado em pesquisa para achar a cura da doença de Parkinson. Então, por enquanto ainda não existe, mas estão sendo investidos muitos recursos para a gente achar essa cura, e eu acredito que nos próximos anos alguma coisa interessante, cientificamente comprovada, vai aparecer. Esperamos que sim, né, doutora? Doutora, queria agradecer sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, pela entrevista, pelos esclarecimentos, mas eu queria que a senhora deixasse também aí seus contatos, né? Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quem quiser falar um pouco mais também a respeito, né, de doença de Parkinson, enfim, como é que a gente consegue contato com você? Eu tenho um site que é o www.neurologiasaopaulo, tudo junto, sem o tio.com.br. E também tem meu Instagram, que é o @doutora.carinafranca, porque o França não tem cedilha, né? Lembrando que o meu Carina é com C e não é com K. Se achar procurando Carina com K, não vão achar. Bom, e vai então, ser um prazer poder responder mais dúvidas, desculpa. Tá bom, tanto no site como no Instagram, então, a gente consegue informações e consegue contato contigo, então. Sim. Tá, vamos só repetir, então. O site é www.neurologiasaopaulo, só que sem o tio.com.br, e o Instagram é o @doutora.dra, né? Carina com C, Franca. Tá certo. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer. Conversa, foi um prazer recebê-la aqui. Boa semana. Obrigada Volte pelo convite. sempre, viu? Muito obrigada. Boa semana a todo mundo. Tchau, tchau. Tá bom, muito obrigado. Tá aí a doutora Carina França participando com a gente aqui, falando sobre doença de Parkinson, né? Dando informações importantes pra gente. Enfim, a gente tem que ficar atento também para poder buscar o tratamento o mais rápido possível. A gente quer agradecer você que está participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Ricardo Reis participando com a gente. Obrigado, Ricardo, pela sua participação. Nosso reverendo Marcos Severo, todo o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, para você que está acompanhando aí o nosso Notícias do Bem, através das ondas da Rádio Rumo ao Sertão, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Sejam todos muito bem-vindos, continuem com a gente, voltem sempre, acompanhem Notícias do Bem de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre a partir das 11h30 da manhã. A gente tem horário alternativo às 18 horas, mas você que acompanha a gente ao vivo aqui pela Rádio Rumo ao Sertão, seja muito bem-vindo. Está com a gente também o George Moraes. George, obrigado pela sua participação. Tem muitas outras pessoas com a gente aqui também. Você pode deixar aí a sua participação, deixe o seu bom dia, seu boa tarde, fale a respeito do nosso Notícias do Bem. Lembrando que eu estou sozinho aqui, né, nesses dias, que a Tainá está com alguns dias de licença, mas está tudo bem com ela, daqui a pouco ela vai estar de volta aí, logo depois do Natal a gente espera que a Tainá esteja de volta aqui ao nosso Notícias do Bem, para a gente dividir aqui essas tardes, né, dividir a apresentação do Notícias do Bem e dividir também as participações aí com todos vocês que acompanham o nosso programa, tá certo? Depois do intervalo, você vai conhecer o novo lançamento da Editora Hebron, 209 Dias de Milagres. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais informações para você. Não saia daí.
Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2:30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Estamos de volta ao vivo com o nosso Notícias do Bem. Olha, já adiantados aqui na segunda hora do nosso programa dessa segunda-feira, dia 20 de dezembro. Que bom que você continua com a gente. Semana de Natal, né? Essa semana promete ser meio perna curta. E afinal de contas, na sexta-feira meio que todo mundo já vai querer ir embora. Mas a gente vai estar junto aqui a semana toda, claro, trazendo muita informação para você através da nossa IPP-TV, a sua TV missionária. Então, durante toda essa semana, a gente tem encontro marcado aqui ao vivo, sempre a partir das 11:30 da manhã. Lembrando que o nosso horário alternativo é às 18 horas. E lembrando também que você tem o IPP Play. Você pode acessar o IPP Play para ter
acesso a todo o conteúdo aqui do nosso Notícias do Bem e também dos outros programas da IPP-TV, mas quando a gente fala do Notícias do Bem, a gente tem lá programas na íntegra, a gente tem as colunas para você acompanhar, a gente tem as entrevistas, de repente você quer rever uma entrevista específica, elas estão lá no nosso IPP Play, as reportagens do nosso Notícias do Bem, tudo lá para você acompanhar, tudo segmentadinho, tudo muito bonitinho. E aqui no nosso canal, aqui no IP Pinheiros, aqui embaixo, você tem as últimas 10 edições do nosso Notícias do Bem para você ficar muito bem informado. E é claro, se você quiser rever algum material que seja mais próximo, então pode rever aqui com a gente, tá certo? Bom, vamos lá, vamos seguir de notícia. A Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças. A agência também avalia um novo pedido de uso da Coronavac para essa faixa etária, mas o repórter Matheus Santos está ao vivo com a gente nessa segundona, vai trazer mais informações. Oi, Matheus, bem-vindo. Olá, Quirino, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Pois é, esse pedido é para crianças com idade de 5 a 11 anos. A aprovação foi anunciada no último dia 16, em transmissão ao vivo da Anvisa no YouTube, após a avaliação técnica da agência sobre o pedido apresentado em novembro, indicando o uso da vacina para este público. A resolução com a autorização da Anvisa no Diário Oficial da União, em edição especial, segundo o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. A Anvisa recebeu também um novo pedido do Instituto Butantan, indicando a aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes com idades entre 13 e 17 anos. Em nota, a Anvisa explicou que, para a inclusão de novos públicos na bula, será necessário ao laboratório que conduza estudos que demonstrem a relação da segurança e eficácia para determinada faixa etária. Este é o segundo pedido do laboratório para a indicação do imunizante para essa faixa etária. O primeiro, apresentado em julho, foi avaliado pela Anvisa e negado devido à limitação de dados dos estudos apresentados naquele momento, que tem agora um prazo de até 30 dias para avaliar a nova solicitação. A Anvisa lembrou ainda que a vacina Coronavac tem autorização para uso emergencial no Brasil apenas para pessoas com 18 anos de idade ou mais. A solicitação de ampliação do uso da vacina, ou seja, a inclusão de uma nova faixa etária, é feita pelo laboratório responsável pelo imunizante, acrescentou a agência. Querendo, volto com você aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Então, você acompanhando também todas as informações com a gente aqui no Notícias do Bem relacionadas aí ao combate à pandemia. E agora, você que está acompanhando o nosso programa vai acompanhar um recado muito especial da Lídia Dickel. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Tá aí uma boa dica para você então. Vai construir, vai reformar, quer dar uma cara nova para sua casa? Qualivinil é a solução. E olha só, a Editora Hebron está com um novo lançamento. O livro 209 Dias de Milagres conta um testemunho impactante. 209 Dias de Milagres foi escrito por Edilene Franciscato, junto com a melhor amiga, Carla Bastos. É o testemunho dos muitos problemas vividos para conseguir engravidar e o período de gestação da Edilene. O bebê nasceu prematuro e ela teve complicações. Os dois foram parar na UTI e quase morreram. Mas nos dias em que esteve no hospital, vivenciou milagres. A mensagem principal do livro é sobre milagres. Às vezes a gente presta atenção nos grandes, mas a gente deixa de olhar os pequenos, né? E acordar de manhã, respirar é um milagre, né? Então a mensagem do livro é basicamente sobre uma história que eu vivi
um parto prematuro que eu tive ano passado. Eu perdi meu útero, eu precisei de aproximadamente 15 bolsas de sangue, fiquei em coma e o prognóstico era a morte. Eu fui entubada sem anestesia, mas Deus dispensou o milagre. E o livro, ele traz a mensagem, uma das mensagens, é que a gente precisa prestar atenção em milagres, né? A gente precisa olhar para o que acontece à nossa volta. O tempo todo a gente vive milagres. A gente não precisa de coisas grandes para perceber milagre. Mas no livro eu detalho exatamente essa história, né? O parto prematuro, a UTI, a minha quase morte, a minha experiência, né, de quase morte. E a vida do Filipo. A vida do Filipo, que é um presente para nós, a minha vida. Então eu falo que são 2 milagres, a minha vida e a dele, né? Resumidamente é isso. A coautora Carla foi quem mais deu apoio à amiga em todo esse processo. Por isso, foi convidada pela Edilane para escrever 209 devocionais sobre milagres. O nome vem daí, 209 dias de gestação igual a 209 dias de milagres. É engraçado como que Deus fez, né? Porque eu moro nos Estados Unidos e a Edilane mora aqui. E o nosso contato foi todo virtual, vamos dizer. Nós nos conhecemos, mas durante todo esse processo das gestações, de tudo que ela passou, eu estava nos Estados Unidos. Então, todo o meu contato, tudo que eu fazia com ela era através do WhatsApp, né? Então, eu mandava mensagens, orava, reunia o pessoal até lá nos Estados Unidos para estar orando por ela, para estar intercedendo pela vida dela. Então, todo esse mover de Deus foi à distância, provando que as distâncias não atrapalham quando Deus tem um propósito naquilo, né? Então foi assim que Deus nos uniu nesse tempo, longes, mas ao mesmo tempo pertos em espírito. O livro é dividido em 2 partes. A primeira é a história da Edilane. A segunda são as devocionais. Toda essa história completou 1 ano. E exatamente no primeiro aniversário do bebê, a Edilane lançou a obra pela editora Hebron. Esse também foi o momento em que o filho foi batizado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vocês recebem com alegria hoje o Filipe como novo membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Amém. Vocês prometem orar por esse casal, para que eles possam ter a graça e a misericórdia de cumprir essas promessas assumidas aqui? Amém. Então vamos lá. Filipe, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem cá, filho. O livro já está disponível para compra no site e na livraria da Hebron, e com desconto. Para adquirir o livro, basta entrar no nosso site, editorebron.com.br, ou vir aqui até a nossa livraria. Ele está com desconto de lançamento por enquanto. E é um livro muito bonito, muito importante. A gente está com uma expectativa muito grande dele, porque é uma história muito linda de um milagre realizado na vida da Edilane, juntamente com as 209 devocionais da Carla. O Silvio aproveitou para ser um dos primeiros a levar o livro. Pelo testemunho, né, da escritora do livro, que ela relata um pouco da história dela e da criação do filho dela, de quantas vezes ela questionou a Deus e mesmo assim Deus foi misericordioso com ela. Assim como é com a gente também. E eu me interessei pela história. Legal. E você vai ler com a sua esposa? Vou ler com ela. Foi um presente dela, mas eu vou ler com ela, sim. Muito bacana, né? Então esse livro 209 Dias de Milagres, o novo lançamento da Editora Hebron, você já pode acessar www.editorebron.com.br para que você possa adquirir essa obra, né? E para que você possa conhecer também o catálogo completo aqui da nossa Editora Hebron. Tem outros lançamentos, tem combos muito especiais para você. De repente, você não comprou presente de Natal ainda? Olha só que boa oportunidade, né? Você pode presentear livros nesse Natal. Olha que dica bacana. Então, entre lá, www.editorebron.com.br para que você possa ter acesso a todo o nosso catálogo. E você já conhece todos os trabalhos desenvolvidos pela Junta Missionária de Pinheiros? Então, fique de olho nesse material muito especial. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008.
e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Pois é, se você quiser saber mais a respeito do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros, fique à vontade, acesse as nossas redes sociais. Falando em Junta Missionária de Pinheiros, ontem 2 novas congregações, aliás, 2 congregações da Igreja de Pinheiros se transformaram em novas igrejas, foram organizadas como novas igrejas. Nós estivemos pela manhã acompanhando a organização da Igreja de Miguelópolis, na região de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, uma festa muito bacana lá em Miguelópolis, né? A festa de organização, a celebração, né, pela organização dessa igreja lá em Miguelópolis, e depois, à tarde, em Valparaíso, também interior de São Paulo, mas lá na região de Araçatuba, a gente também foi lá acompanhar a organização. Você vai conferir as reportagens, as 2 reportagens completas, nas próximas edições aqui do nosso Notícias do Bem. Portanto, ontem, 2 novas congregações se transformaram em igrejas, graças ao trabalho da nossa Junta Missionária de Pinheiros, através da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também de outros apoiadores. Então a gente vai mostrar tudo isso para você aqui nas nossas próximas edições do Notícias do Bem. E olha só, depois do intervalo, corais e orquestra apresentam cantata de Natal aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com mais informações para você. Não saia daí. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa.
Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Alô você, eu quero, em nome aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer a todas aquelas pessoas que estão doando cestas básicas nesta campanha para atender aos necessitados. Nós estamos chegando a 80 mil cestas e agora nós estamos lançando hoje a campanha até o final de dezembro, desses 3 últimos meses, de nós arrecadarmos mais 40 mil cestas. O fim de ano sem fome. Então, peço a você, individualmente, você que é empresário, você que tem rede de amigos, vamos colaborar, porque o clamor do necessitado é grande. Há muitas pessoas precisando ser assistidas, tá certo? Então, conto com a sua doação. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para lhe trazer uma informação muito importante. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, tem se esmerado para trazer uma escola bíblica dominical com excelência para todas as faixas etárias, especialmente na área infantil. Nós temos um sério compromisso com o ensino da Bíblia e com os melhores recursos pedagógicos para que o seu filho, não importa a faixa etária dele, possa aprender com clareza, com facilidade, a preciosa palavra de Deus. Se você está buscando uma igreja que tenha uma escola bíblica dominical, que tenha compromisso com a palavra e compromisso com o ensino pedagógico, venha para cá. Participe conosco e você não pode perder o privilégio de estudar a palavra de Deus. É a melhor e a maior escola do mundo, com o melhor texto do mundo, a palavra de Deus, com professores qualificados para ensinar a palavra com fidelidade, com profundidade e com clareza. Então você venha para cá, participe conosco, queremos caminhar juntos com você e ajudar você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo.
Hebron, a sua editora missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, que bom que você continua participando com a gente também aqui no nosso Notícias do Bem. Agradecer Milan participando com a gente aqui, deixando recado, parabenizando aqui a nossa programação. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação com a gente aqui também. O Davi Oliveira também presente aqui no nosso chat, também participando. O Jorge Moraes também continua participando com a gente aqui, acompanhando o nosso Notícias do Bem, muito especial. Nosso reverendo Mariano Alves Júnior, né, diretor executivo da nossa Junta Missionária de Pinheiros, acompanhando o nosso programa. Reverendo, obrigado pela sua audiência aí. Breve recuperação para o senhor também. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, enfim. O senhor sabe o quanto a gente tem amor, né, pelo senhor, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua obra, enfim. Deus continue abençoando sempre, tá certo? Bom, hora de ver como foi a nossa cantata de Natal aqui. Afinal de contas, os corais e a orquestra da Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresentaram ontem à noite a nossa cantata de Natal. Notícias do Bem, é claro, acompanhou tudo e nós preparamos uma reportagem muito especial para você. Harpa, violino, saxofone, clarinete eram só uma parte dos instrumentos que estavam presentes na orquestra. Para a gente foi um prazer, como sempre, trabalhar com os corais da IPP. É sempre um motivo de alegria para nós. Para essa cantata especialmente foi uma surpresa e o mais surpreendente mesmo foi nesses pouco tempo de ensaio, praticamente 2 meses só, a gente chegar a essa qualidade. Não é o que nós gostaríamos, porque o tempo exige que a gente trabalhe mais. Mas nós pedimos graças a Deus e nos unimos para a gente trabalhar e fazer o melhor. Os instrumentos a gente não tinha, aliás, não temos todos os instrumentos aqui na IPP. Nós convidamos uns amigos para trabalhar conosco, especialmente harpa, flautim, flauta transversal e oboé. Esse forma um quarteto de madeiras que a gente chama para a orquestra. Esses amigos vieram somar o resultado de todo esse trabalho. E tudo para a glória e honra do nome do Senhor, é claro, né? Mas fico contente pela oportunidade que temos de trabalhar na igreja com todo esse musical. O musical natalino uniu o coral IPP e o coro jovem, entremeando canções tradicionais e contemporâneas. Pois é, a gente teve um probleminha aí com a exibição dessa reportagem da cantata de Natal. A gente vai ver o que aconteceu aí. Daqui a pouco a gente volta com a reportagem. Tudo bem? Voltou aí? Vamos lá. Vida, né? Podendo louvar o nosso Deus e com muita alegria retornando à cantata de Natal, que o ano passado a gente só fez um vídeo, mosaico, não pudemos estar aqui, como sempre fazemos. Mas esse ano estamos agora com a cantata, que é uma primeira audição da autoria do Renato, que é coralista nosso aqui, membro da igreja.
E a cantata chama É Natal. E participam os 2 coros, coro IPP, coro jovem IPP e a orquestra. Então nós estamos com um grupo grande envolvido, participando, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, a quem nós queremos adorar e servir. Foi uma experiência agradável, enriquecedora. O Coral Jovem não é muito acostumado a cantar músicas mais eruditas. Eles gostam de coisas mais jovens, talvez mais pop um pouco, mas no final eles amaram cantar um pouco de música clássica, né? Música erudita. Então eu diria que foi uma experiência enriquecedora para o Coral Jovem. E tá dividindo também as músicas com o coro principal da igreja foi bom porque a gente dividiu as tarefas, né? Eram muitas músicas em pouco tempo, então um grupo canta, um outro canta e juntos encerramos a cantata. Acho que foi fechamos um ano com essa experiência abençoadora, é o que eu posso falar. Neste ano, a cantata de Natal contou com 130 músicos, entre coralistas e instrumentistas. O tema foi É Natal, cumpriu-se a promessa. Desde as musicistas mais jovens até o coralista com mais tempo de casa, cantar o evento mais importante da história foi momento de muita alegria. Foi muito bom, foi um momento de comunhão entre os irmãos, foi um momento de adorar a Deus. Eu gosto demais de participar desse grupo, porque a gente está sempre muito unido e é para a honra e glória do Senhor. E você, Lara? Foi muito bom também, é um privilégio servir a Deus com o dom que Ele nos deu e louvar o Senhor é uma honra, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E você foi uma das solistas das músicas, como é que foi para você também ter essa responsabilidade? É muito bom, apesar do frio na barriga, né? Mas tá nas mãos de Deus. Tudo é dele, tudo vem dele. E o fôlego que ele nos dá, nós devolvemos a ele em gratidão. É muita alegria, né? Como sempre, as cantatas que participei, com bastante entusiasmo e bastante alegria. As músicas da Natividade emocionaram o público presente. Gente, a cantata foi linda, falou do principal objetivo que é o nascimento de Cristo, a importância dele aqui pra gente. Chorei, né? Não tem como não chorar, não se emocionar,
Um dos instrumentos que mais me chamou a atenção é a harpa. Gente, é maravilhoso. Quem participou, tenho certeza que se emocionou pra caramba. Como todo ano, a cantata foi maravilhosa, assim, é muito bom ver os nossos jovens ali cantando, louvando a Deus. Relembrando as músicas natalinas, os hinos natalinos são sempre os meus favoritos. Então, depois de 2020, assim, que foi um ano em que a gente fez a cantata totalmente digital, é bom ver a igreja de novo reunida, cantando todo mundo junto ali os hinos de Natal. Emocionante, né? Foi muito linda a apresentação da orquestra e dos corais, né? O coral jovem e o coral da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essa apresentação aconteceu no culto de ontem à noite, no culto das 19 horas. Esse último que você viu regendo é o Renato, é o autor da cantata, ele é nosso irmão aqui na igreja, né? Músico, maestro, e essa cantata é de autoria dele, uma cantata belíssima. Então a gente gostaria de parabenizar a todos, né, que participaram da cantata, todos os coralistas, todos os músicos, os regentes. A gente sabe que é muito trabalho para chegar num resultado final como esse, por exemplo. Né? São meses e meses e meses de ensaio, de muita dedicação, né? De muito amor à obra de Deus para que a gente possa ter um resultado tão bonito. Então, parabéns a todos que participaram da cantata e, em especial, a toda a liderança, né, do nosso Ministério de Música, a todos aqueles que fizeram esse trabalho acontecer aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e no Mackenzie, né, porque você acompanhou aqui no Notícias do Bem. Antes dessa apresentação aqui na IPP, teve uma apresentação também dessa mesma cantata lá no auditório do Mackenzie. A gente vai rever essa reportagem ainda essa semana. Claro, a gente está em clima de Natal aqui, né? Mas agora, o Tiago Henrique traz um recado muito especial, direto da Editora Hebron pra gente. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Muito bem, é hora da nossa coluna Ciência e Tecnologia com o professor e cientista Marcos Eberlin. Hoje você vai descobrir por que o planeta Terra é o melhor lugar do universo para se viver. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de Ciência e Tecnologia nas Notícias do Bem da IPP-TV. Hoje falaremos sobre a Terra como a suíte presidencial do universo. Não sei se você percebeu,
Mas recentemente, agora em novembro, a NASA lançou um foguete, o Falcon 9, com a finalidade de colidir com um asteroide e verificar se temos hoje a capacidade de desviar um asteroide. Por que a NASA fez isso? Porque ela se preocupa que, eventualmente, um asteroide possa colidir com o planeta Terra, que seria uma desgraça, um desastre. A morte provavelmente atingiria a todos. A você, eu, os animais, a vida na Terra estaria ameaçada, terrivelmente ameaçada. Se um asteroide de proporções razoáveis atingisse o nosso planeta com uma velocidade muito grande. E a NASA, então, está lançando esse foguete. Lançou agora em novembro. Esse foguete que viaja aí numa velocidade incrível, né? 25 mil quilômetros por hora, para tentar desviar um desses asteroides. Não que o asteroide esteja para colidir com a Terra, mas para fazer um teste, numa eventualidade. Se você acompanhou essa notícia, talvez você tenha ficado preocupado. Olha só, se a NASA está lançando um foguete para desviar um possível asteroide, pode ser que isso seja possível, que a vida no nosso planeta corra perigo pela colisão com asteroides. Será? A resposta é um absoluto não. É incrível, incrível. Mas quando vamos avaliar a possibilidade de um asteroide, de um astro qualquer colidir com o planeta Terra, vemos que ela é extremamente baixa. Quase que impossível isso acontecer. Mas por quê? Porque Deus estabeleceu o planeta Terra na melhor posição possível do universo. Estamos no centro do universo? Ninguém sabe. Mas uma coisa sabemos: estamos na suíte presidencial do universo. Na melhor posição, na posição mais segura, mais calma, mais tranquila. Estamos, por exemplo, perto de uma estrela magnífica, o Sol. As estrelas normalmente se aquecem, explodem, e nessa explosão destroem tudo ao seu redor. Estrelas não são solitárias, estrelas normalmente estão acompanhadas, e nesses pares elas se movimentam muito, e planetas ao redor de estrelas que se agrupam não poderiam acomodar a vida. Estrelas muitas vezes se expandem, se contraem, emitem a radiação errada, muita radiação, mas entre as milhões e milhões de estrelas que existem nesse universo, 2 trilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas aproximadamente em cada uma dessas galáxias, o Sol é a estrela perfeita, a melhor possível. É uma estrela calma, tranquila, não sofre grandes explosões solares. É uma estrela que deve ser estável, os cálculos indicam, por 5 bilhões de anos. Uma estrela quente o suficiente para aquecer o planeta Terra, mas não demais. Uma estrela calma, portanto, não emite muita radiação. Há um pouco de radiação que ela emite nos ventos solares. O campo magnético da Terra nos protege. A estrela, o Sol, que é nossa companheira, ela também emite a radiação certinha, ultravioleta, infravermelho para nos aquecer, a luz visível para colorir. Vocês estão vendo todas essas cores aqui, magnífico. E, além de estarmos do lado de uma estrela calma, tranquila, estamos numa galáxia planar. E o que acontece com esse plano? Toda a atividade cósmica dessa galáxia, que é muito intensa no seu centro, ela
é protegida, a Terra é protegida dessa atividade porque no plano todos os astros bloqueiam essa atividade. Essa galáxia também tem braços, e esses braços, eles também têm uma altíssima atividade cósmica, mas nós não estamos nos braços, estamos próximo a um desses braços, mas não dentro desse braço. Magnífico, então nós podemos contemplar essa atividade cósmica, mas não está dentro dessa área com grande atividade cósmica. Nós também na galáxia nos movemos na mesma velocidade dos braços da Via Láctea. Então nunca um braço cruzará o planeta Terra. Incrível! Nós também estamos numa região muito calma, em que nós não temos muita incidência de asteroides, ou planetas, ou também estrelas que poderiam estar explodindo próximas da Terra. E, além de tudo, no sistema solar, nós temos uma organização de planetas, os planetas maiores, como Júpiter, Saturno, Netuno. Esses planetas, se um asteroide, tenta colidir com a Terra, eles atraem esses astros por gravidade ou refletem por gravidade. Se esse astro ou asteroide escapa da atração dos planetas maiores, a Lua é o nosso último escudo. Então você vê aquelas crateras lunares, muitos asteroides bateram na Lua. É a última proteção. É a última fileira de zagueiros interplanetários que defendem a Terra de ataques de asteroides. Então estamos do lado de uma estrela calma, tranquila, habitamos a melhor galáxia possível, a Via Láctea, planar, estamos protegidos, nossa região é calma, tranquila e segura. Nos movemos junto com os braços, para que os braços não passem pelo planeta Terra. E também temos os guardiões interplanetários, que nos protegem da incidência de astros. Mesmo que alguma coisa escape, a nossa atmosfera é densa o suficiente para queimar por atrito e destruir esses asteroides. Incrível, não é? Vivemos, então, num planeta magnífico, na suíte presidencial do universo. E todos os cálculos indicam que essa suíte está extremamente bem protegida. E continuará assim por muitos e muitos anos. Então nós temos cálculos de objetos que estão próximos da Terra. Chamam os NEOs, objetos próximos da Terra. E os cálculos indicam que pelo menos por 100 anos não há perigo algum de nenhum deles se aproximar da Terra. Então talvez você tenha ficado preocupado. Olha aí a NASA lançando foguetes para desviar asteroides. Será que vivemos num planeta que corre o risco de ser destruído? Não. Esse planeta foi estabelecido por um grande Deus e ocupa a suíte presidencial do universo, toda protegida por guarda-costas, guardiões interplanetários. E essa estabilidade não será alterada, muito provavelmente por fenômenos naturais. Apenas quem estabeleceu essa suíte tem autoridade e poder para destruí-la no seu tempo e de acordo com a sua vontade. Então descanse em paz, irmão. Deus cuida de nós, cuida de você, cuida de mim e cuida muito bem do nosso planeta. Pois é, muito bacana, né? A nossa coluna de ciência e tecnologia
com o nosso professor e cientista Marcos Eberlin, sempre trazendo essas informações importantes para a gente, né? Lembrando que o nosso Notícias do Bem está sempre aqui, né? De segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo a partir das 18 horas, para você ficar muito bem informado, né? Você tem aqui todas as notícias da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, também as notícias que fazem parte do nosso dia a dia, né? As notícias que são importantes de saúde, economia, agronegócio, enfim, ciência e tecnologia, tantos assuntos, né, que a gente trata aqui no nosso Notícias de Você todos os dias. No interior de Goiás, lá em Rio Verde, acontece uma das corridas de rua mais tradicionais do centro-oeste brasileiro. É a corrida em prol do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon. O evento foi retomado nesse ano, né, depois da pandemia, com a retomada segura, e o repórter Matheus Santos esteve lá para mostrar para a gente como foi. O sol mal tinha nascido e o pátio já estava assim, cheio de competidores. A Eliane veio pela primeira vez para se divertir com as amigas. Nossa, eu estou muito feliz. Eu amo esporte, já é um esporte que eu amo há muito tempo e estava uma expectativa muito grande, porque o ano passado não teve, né, por causa da pandemia. E eu estou muito ansiosa. Na nossa reportagem? Colocar ela novamente? O sol mal tinha nascido e o pátio já estava assim, cheio de competidores. A Eliane veio pela primeira vez para se divertir com as amigas. Nossa, eu estou muito feliz. Eu amo esporte, já é um esporte que eu amo há muito tempo e estava uma expectativa muito grande, porque o ano passado não teve, né, por causa da pandemia. E eu estou muito ansiosa, está muito bom. Pretende vencer aí? Eu quero só participar com os amigos, se divertir, para mim já está ótimo. A corrida já é tradição em Rio Verde. Quem é da região está sempre de olho nas datas para participar. É uma prova, né? Terceira edição já, que o rioverdense, o corredor rioverdense gosta bastante. Então a gente só tem uma expectativa boa, todo mundo muito feliz de participar dela. Sempre que tem a gente tenta vir, são poucas inscrições, mas a gente corre, faz logo e vem participar. É uma emoção muito grande, porque eu comecei a praticar esporte por causa da saúde, né? Aí eu tenho asma, o meu médico pediu para mim fazer atividades físicas que fizesse uma fisioterapia para o pulmão. Aí eu comecei a fazer a corrida, praticar a corrida. Perfeito. E as expectativas para hoje? Fazer um tempo bom. Vou fazer os 10, eu quero fazer num tempo bom. Os competidores receberam até massagem antes de iniciar a corrida. Nossa, maravilhosa! A equipe da organização está de parabéns, o kit maravilhoso, a recepção maravilhosa e teve até massagem. Vai dar para correr bem agora com a massagem? Agora sim! O alongamento antes da competição ajuda os atletas a terem um desempenho melhor. O alongamento ele vai propiciar uma flexibilidade melhor, fazendo com que o atleta tenha um desempenho melhor. Quando você faz esse pré-alongamento rápido, ele ativa as terminações nervosas, melhorando a volemia, melhorando a circulação sanguínea, fazendo com que ele tenha um desenvolvimento melhor na hora da corrida. Isso é muito bom. Após a oração do pastor, colocamos todos os competidores, atletas, na presença do Senhor. E a contagem regressiva foi dada a largada. Os percursos de 10 e 5 quilômetros foram marcados pelas ruas extensas, subidas e descidas da cidade. A corrida foi em prol do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon. 250 competidores participaram do evento. Parte do valor arrecadado vai para a reforma de leitos. No circuito de 5 quilômetros, César foi o primeiro colocado com 22 minutos. É uma satisfação muito grande poder participar e conseguir a primeira colocação. Então agradeço a Deus, a minha família e a todos envolvidos nesse evento que é de suma importância para toda a sociedade. Como é que você conseguiu fazer 5 quilômetros em 22 minutos? Isso aí é uma preparação, é uma sequência de preparação. Eu costumo dizer, se você não prepara, você será vencido por si mesmo. Então acho que a nossa luta diária, não só no esporte, mas fora dela também, a nossa luta é constante e diária. Na mesma categoria, a Caroline foi a primeira mulher a chegar. A de gratificação. A gente vê que vale a pena os treinos e não desistir. Foi tranquilo. Finalzinho, muita subida, mas deu tudo certo. Nos 10 quilômetros, o vencedor foi o Dercy.
Ele completou a prova em 39 minutos. Cara, bastante treino, alimentação, dedicação e o principal de tudo, psicológico. Depois dos 5 km, na verdade eu ia fazer 5, só que chegou nos 3 lá eu falei, não, vou fazer os 10, vou acompanhar uns amigos. Só que depois dos 6 ali foi só psicológico, o corpo já estava bem desgastado. Como é que foi pra você vencer? Cara, é mais um título, né? Mais uma alegria, né, pra gente, né, representando a cidade. Eu vi que tem pessoas de fora aí. É um orgulho pra gente estar levando mais esse título aí pra cidade. A corrida ajuda e muito na saúde. Além de muitas outras vantagens, impulsiona o sistema imunológico e reduz o risco de desenvolver coágulos de sangue. Com certeza, hoje em dia a corrida é um dos esportes que estão aí caracterizados na perca ponderal, na melhora do aparelho circulatório, cardiovascular, enfim. Melhora também a questão do humor, né? Melhorando as depressões por liberações de vários tipos de hormônios, enfim. A corrida é bem estimulante mesmo e ela é totalmente propícia à saúde, propícia à confraternização, como a gente está vendo no evento aí. Muitas pessoas aqui de Rio Verde que estão sendo incentivadas pela iniciativa do Hospital Evangélico. No final, teve bolo e até parabéns para os competidores. É a melhor sensação do mundo. Acho que correr foi uma das melhores escolhas que eu já pude fazer e é maravilhoso. Só tenho a agradecer bastante a minha assessoria, a todos os meus colegas que correram comigo hoje. Só gratidão. A terceira edição da corrida, que comemorou os 84 anos do HPDG, foi um sucesso. Graças a Deus, foi um sucesso o evento. Estamos aí na terceira edição e mais uma vez a gente teve uma boa participação, nenhum imprevisto, todo mundo aí participou, bacana, feliz. E a organização é aquela, é uma correria, né? Foram 3 meses organizando. Na última semana aí a coisa arrocha bastante. Mas no final a gente fica feliz, né, com o resultado. E agora é só aguardar a 4ª edição. Bacana, Notícias do Bem fica por aqui. A gente volta amanhã a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui na IPP-TV. A gente tem horário alternativo às 18 horas e você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser no IPP Play. Acesse lá youtube.com/IPP-Play, curta, faça a sua inscrição, ative o sininho e receba as notificações. Então, encontro marcado. Amanhã a gente está de volta aqui ao vivo, 11h30 da manhã. Eu espero você. Tchau!